programa Bíblia no meu dia a dia e é muito bom, dia após dia, vivermos a experiência da Lectio Divina, da leitura orante da Palavra de Deus. E a gente tem sido muito abençoado com o livro de Samuel. Agora já estamos no segundo livro de Samuel, vendo a história do reinado de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Que coisa espetacular é tocar na humanidade, não é? Ver personalidade, caráter, a ação de Deus e tudo aquilo que Deus vai construindo, edificando na história da salvação. Isso fala conosco, não é verdade? O texto literal nós vamos lê-lo. Depois a gente vai fazer uma leitura espiritual, sabendo que na igreja católica, estamos aqui numa TV católica chamada Canção Nova, um sacerdote da igreja católica está aqui conduzindo esse momento de estudo bíblico. Nós temos a leitura da Bíblia dividida em duas etapas. A primeira é a leitura literal. São Tomás de Aquino vai dizer, é a principal, não é verdade? E sem ela a gente não pode fazer as outras. Que a leitura espiritual, ela tem três realidades. A realidade analógica, onde nós vamos olhar elementos do Antigo Testamento que revelam o Novo, a igreja, Jesus Cristo, os discípulos, tudo. A leitura moral, onde a gente tira um ensinamento moral para a nossa vida, e a leitura anagógica, que nos mostra a realidade da eternidade, das coisas eternas. Então, são pontos importantes que a gente, numa leitura literal, a gente pode ali colher esses elementos que são frutos espirituais para a nossa caminhada de fé. Por isso, quero convidar você, junto comigo, a pedir o Espírito Santo para que ele venha nos conduzir no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e o seu caderno e anotar o texto que nós vamos meditar hoje. 2 Samuel, capítulo 2, versículos de 8 a 16. 2 Samuel, capítulo 2, versículos de 8 a 16. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Entretanto, Abner, filho de Ner, chefe do exército de Saul, tomou Isbaal, filho de Saul, e levou a Manaim. Lá o constituiu rei de Galaade, de Assé, de Jezrael, de Efraim, Benjamim e de todo o Israel. Isbaal, filho de Saul, tinha 40 anos quando se tornou rei de Israel e reinou durante 2 anos. Só a casa de Judá seguia Davi. O reinado de Davi sobre a casa de Judá em Hebrom durou 7 anos e 6 meses. Abner, filho de Ner, e os homens de Isbaal, filho de Saul, saíram de Manaim e foram para Gabaon. Joabe, filho de Sárvia, e o pessoal de Davi puseram-se a caminho e os encontraram perto do açude de Gabaon. As duas partes acamparam de lados opostos do açude. Abner disse a Joabe, que os homens venham lutar diante de nós. Joabe respondeu, tomem posição. Tomaram posição 12 benjaminitas da parte de Isbaal, filho de Saul, e 12 jovens da outra parte de Davi. Cada um deles, agarrando a cabeça do adversário, enterrou-lhe a espada no flanco e assim mataram-se simultaneamente. Por isso aquele lugar é chamado Campo dos Flancos de Gabaon. Aqui nós percebemos que a palavra nos apresenta um ponto de divisão, um nascimento da divisão. A política humana, né, versus o tempo de Deus, que Davi é o eleito, Davi é o escolhido, mas existe um tempo de estabelecimento. E aqui a gente vai percebendo, e interessante, né, Deus permite. Santo Agostinho, ou melhor, Santo Agostinho, quando Santo Agostinho vai meditar, né, naquele texto de Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Agostinho acrescenta, até mesmo o pecado. E aqui a gente vai perceber, na história da salvação, desse amor de Deus pela humanidade, ele permite certas realidades no processo formativo e de construção do povo de Deus. Então acontece uma tensão entre a casa de Saul e a casa de
Davi. E isso revela como o reino se divide quando o plano de Deus encontra resistências humanas. E qual era o plano de Deus? O plano de Deus se chamava Davi, rei de Israel, de todo Israel, não só de Judá, mas também de toda a outra parte. Mas agora a gente está vendo aqui que Abner, que era chefe do exército, ele pega um dos filhos de Saul, Isbaal, né, que sobreviveu, e ele unge como rei. E aí ele se estabelece como rei. Isbaal é muito fraco, muito frágil. A gente vai perceber que o reinado dele é muito fragilizado. Mas o que acontece? O reinado nasce da escuta de Davi, no caso. Aquilo que Deus estabeleceu para a casa de Davi, para o governo de Davi sobre Israel. Já o reinado da casa de Saul, a continuidade, ela nasce da manutenção política. Por isso é colocado Isbaal no lugar. É como se fosse uma realidade somente dinástica, sem a consulta da vontade de Deus. E Isbaal, ele é uma pessoa que não sabe liderar, ele é uma pessoa que não experimenta a capacitação, né, humana, né, de decisão. Ele não sabe tomar decisão. E tem uma outra característica, ele é sustentado por outros, ou seja, ele não tem opinião própria, ele não tem personalidade, então é um líder fraco. Ele vai liderar ali por 2 anos, pelo menos. E agora é importante a gente entender que nem toda liderança surge da vontade de Deus. Poxa vida, mas por que Deus permite? Às vezes para corrigir aqueles que são liderados por aquele que não foi e não surgiu da vontade de Deus, somente da política, da politização. A gente está falando num contexto espiritual, né? Então, aquilo que as lideranças devem viver é exatamente isso. Essa é a vontade de Deus? Vamos imaginar, né? Claro, vamos orar para o Sumo Pontífice. Vontade de Deus, né? Ele foi eleito, os cardeais ali entenderam que aquela era a vontade de Deus. Vamos imaginar que não fosse, Deus vai lá, vai usar e vai fazer da mesma maneira, né? E a vontade de Deus sempre prevalece, independente das realidades humanas. Só que a gente vai perceber aqui que não há um confronto, né? Não há um confronto, mas há uma tensão estrutural. Uma tensão estrutural ali naquele contexto. O Judá segue Davi, o restante segue a casa de Saul, segue Isbaal. Isso indica que a promessa de Deus muitas vezes passa por processos históricos lentos e conflituosos. Toda liderança nova, ela vai passar pelo conflito, né? Não tem jeito. Todo líder novo que vai ter que assumir um posto de liderança, ele vai passar por um conflito. Vamos falar assim, vamos falar no macro. Vamos imaginar o Santo Padre, o Papa Leão, foi eleito agora. Vamos imaginar que no Vaticano não está cheio de anjo, não. Tem os anjos de Deus lá que protegem, falando não, são seres humanos, com vontade, sentimentos, pensamentos, pessoas com cabeças ideológicas, pessoas que pensam de uma forma. Então, o novo líder, o novo Papa que foi eleito, ele vai encontrar ali alguns conflitos, algumas realidades, que ele vai precisar ter paciência, sabedoria, discernimento, fazer as mudanças pontuais, demorar um pouquinho para mudar certas realidades, até que ele estabeleça aquilo que ele, no governo dele, entende que deve ser priorizado. Não que o outro tenha feito tudo errado, não é isso. Me entenda, são as resistências humanas. Isso acontece numa paróquia, o padre tira lá o conselho pastoral, muda o conselho pastoral, acontece resistência, a coordenação de um grupo, a moderação de uma comunidade. Gente, nós vivemos num plano humano, claro, onde o governo de Deus se estabelece, mas passa pelo coração humano. Às vezes a gente tem uma noção tão infantil das coisas, a gente olha para as realidades e acha que tudo, a gente está no meio da Santíssima Trindade. E não estamos nas realidades humanas. Por isso a gente tem que ter paciência, oração, discernimento, coragem de dar passos, coragem de mudar, coragem de esperar o tempo, saber esperar o tempo. Aí as pessoas às vezes entram em crise e querem abandonar tudo porque olham somente com a visão humana, passional, não sabem esperar o tempo.
Hoje nós estamos aqui aprendendo o Deus que nos ensina a esperar, o Deus que nos ensina a confiar que Ele tem um controle, o Deus que nos ensina a enxergar de maneira diferenciada as nossas autoridades, as pessoas que estão em cargos de governo. Tudo isso é importante que nós entendamos. Claro, aquilo que politicamente nós podemos mudar, não é? Pelo voto a gente muda. Isso aí faz parte do processo democrático. Mas nós, dentro do contexto eclesial, a gente tem que saber como que nós nos comportamos diante dos processos de mudança e o amadurecimento que nós temos que ter espiritual para compreender o tempo de Deus. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? O tempo de Deus não é o nosso. Por isso, devemos ser pacientes e esperançosos, sabendo por fé que o Senhor Deus tem o controle sobre todas as coisas. Toda mudança demanda tempo, trabalho e organização. E como pessoas que caminham não por visão, mas por fé, temos que fazer a nossa parte, sendo a mudança que tanto esperamos, e continuarmos confiando e esperando no Senhor. Aqui nós estamos entrando num contexto de maturidade. Isso se chama maturidade humana, psicológica e espiritual. Existe um desajuste muito grande no mundo, isso influencia também a nossa vida na igreja, a nossa vida espiritual. Só que nós somos pessoas de fé e tudo tem que ser marcado pela fé. E a fé vai me levar a ser a mudança que eu tanto espero, mas também a esperar em Deus, confiar em Deus e saber que Ele tem um controle sobre todas as coisas. Isso já muda todo o barulho que muitas vezes vem no interior, na mente, querendo nos fazer desistir. Não desista. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque essa história de Davi, esse estabelecimento do reino de Davi, da casa de Davi, esse conflito com a casa de Saul, faz com que, em primeiro lugar, eu com os meus irmãos, entendamos a humanidade, mas compreendamos também o governo, o reinado do Senhor, a autoridade que tens sobre todas as coisas, gerando no meu coração e no coração dos meus irmãos esperança, confiança, mas também um posicionamento muito direto de ser cada vez mais a mudança que eu tanto quero na estrutura aonde eu me encontro. Faça assim na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Amém. Seja a mudança que você tanto espera que aconteça na empresa, na sua casa, na igreja, no grupo que você participa, na realidade onde você se encontra. Aí você vai estar vivendo ativamente uma expectativa onde Deus é aquele que tem o controle e fará no tempo dele. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.